Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito de um tema muito interessante que de certa forma tem chamado a atenção e chama a atenção para todo mundo. Por que será que algumas nações são ricas, outras nações são pobres, algumas são de primeiro mundo, outras nem tanto, algumas são desenvolvidas, outras são subdesenvolvidas? Qual é o segredo? Onde que de facto se encontra a resposta para todas essas questões, todos esses problemas? Eu li um livro muito interessante do professor Michael Sandel que se chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. E neste livro o professor Michael Sandel diz que você consegue de facto saber a razão do porquê uma nação ela é rica ou pobre baseado em 3 aspectos que importa analisar, que importa referir. O primeiro deles, o professor Michael Sandel diz que uma nação ela é rica ou pobre baseado na forma como dentro daquela nação, dentro daquele povo, se cumprem contratos. Sabemos que há países, por exemplo, de uma cultura tão finérrima, tão elevada do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, que, por exemplo, se uma obra ela custar 500 mil kwanzas, o empreiteiro não vai cobrar do Estado 501 e muito menos vai cobrar do Estado 499, por uma razão muito simples, porque o valor real da obra custa exatamente 500 mil kwanzas. Se o prazo para ser entregue for de 5, 6, 7 meses ou até um ano, o empreiteiro não vai, de certa forma, colocar no contrato de que vai entregar em tempo menor ou em tempo maior. Por quê? Por uma razão ética, por uma razão moral. Justamente pelo fato de que aquele contrato custa apenas e tão somente aquele valor. Esse é um aspecto muito interessante quando nós analisamos a realidade africana de um modo geral. Nós temos em nossos países, nós temos até mesmo, digamos, aqui no nosso país e na República de Angola, muitos problemas relacionados com questões que têm a ver com contratos. Nem sempre nós cumprimos os contratos, uma empresa, por exemplo, contrata, não cumpre, às vezes o Estado também não paga o que deveria pagar em tempo certo, em tempo hábil, marca-se um horário, a pessoa não chega no horário que deveria, chega atrasada, não justifica, não pede desculpa, e vamos construindo uma sociedade assim, onde cada um de nós vai descumprindo os contratos e para nós isso é uma coisa natural e normal. O professor Michael Sandel diz que uma nação é justamente pobre por causa dessas questões. Contratos é a forma como as pessoas sabem se guiar, ou pelo menos seguiam nessa dimensão, nessa questão. A outra razão é que o professor Michael Sandel debate e de uma forma assim muito aberta no seu livro, prende-se com a forma como nós premiamos a virtude. Ele diz que isso é muito interessante. Há países, por exemplo, em que um determinado líder, uma determinada pessoa faz a coisa errada e infelizmente não é responsabilizada da forma que deveria ser responsabilizada. Como, por exemplo, no caso de um grande líder se envolver em corrupção, quantas e quantas vezes a pessoa, ao invés de ser responsabilizada, quer dizer, o sistema jurídico às vezes é desenhado de tal maneira que possa, inclusive, até mesmo proteger os mais poderosos, os mais abastados, aqueles que estão em mais evidência. E por conta disso cria-se uma sociedade desigual, uma sociedade onde se verifica, digamos assim, uma atropia, no sentido de que há uma desordem no sistema social. Portanto, é importante que nós, principalmente nós em Angola, nos atentemos para este facto. É preciso que nós não premiemos aqueles que se portam de maneira desvirtuada em relação ao bem público ou até que seja em relação ao bem privado com a virtude. Isto é, tirando-os do lugar onde eles se encontraram, onde eles falharam, onde eles cometeram, onde eles erraram, onde eles foram ineficientes e às vezes colocando-os em lugares de muito mais preeminência, de muito mais responsabilidade no que diz respeito à estrutura da administração pública ou da organização administrativa da nação. Portanto, esse é um segundo aspecto pelo qual eu penso cabalmente que nós temos que analisar, que nós temos que verificar. Não podemos premiar em virtude, não podemos premiar batendo palma aquelas pessoas que
às vezes, não raras vezes, não poucas vezes, usam do bem público para se locupletar e ao mesmo tempo também para aumentar o seu próprio patrimônio. E por último, o professor Michael Sandel fala da questão que tem a ver com a forma como aquela determinada nação em específico, como que o povo daquela nação entende a questão que tem a ver com justiça. Ou seja, ele fala do sentimento de justiça, o senso de justiça. Isso é muito importante. Há nações que, por exemplo, essa questão do certo e o errado, ela é muito definida. Por exemplo, se você olhar para as nações árabes, você vai ver como que eles levam muito em consideração e às vezes até ao extremo, ao radicalismo, essa questão do certo e errado. Se roubou, há países ainda que funciona, de certa forma, entre aspas, a chamada lei do talião. Roubou, né, pune-se cortando a mão, levando chibatada, açoitando na praça pública e assim por diante. Mas uma das coisas que eles não toleram, de certa forma, é a prática da injustiça. É a forma como muitas vezes esses povos dessas nações respondem até a essas questões com violência, violentando, agredindo outros povos. Isso é muito interessante e chama muito a atenção particularmente, porque eu acho que nós, de certa forma, povo angolano, povo da África subsaariana, nós precisamos rever o nosso senso de justiça, que é um senso totalmente distorcido. Aliás, eu não sei se é um senso distorcido muitas vezes, mas o fato é que nós, de certa forma, precisamos rever o nosso senso de justiça. É preciso que nós tenhamos a capacidade de chamar as coisas pelo nome. Quando há injustiça, é mesmo injustiça. Quando há inverdade, é mesmo inverdade. Quando as coisas não estão bem, elas de facto não estão bem. E quando as coisas estão bem, elas também estão bem. Portanto, isso, ou melhor, esses três aspectos, na visão do professor Michael Sandel, vai definir se uma nação ela será pobre ou se uma nação ela será rica. Repito, primeiro, a forma como se cumpre o contrato. Em segundo lugar, a forma como se primeia a virtude. E, em terceiro lugar, o senso de justiça que aquela nação tem. É preciso que nós nos atentemos para isso. Deus abençoe Angola. Um abraço a todos vocês e um prazer, uma alegria poder estar sempre aqui com você. Abraços. Tchau.